E para você que está chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula desse ciclo de lives da Maratona da Tricologia e Terapia Capilar. E hoje nós estamos nesse segundo dia de aula e nós vamos falar hoje sobre o sistema capilar. Vocês vão ver aqui em imagem como é essa engrenagem maravilhosa do nascimento, de toda a preparação, de como é formado o fio de cabelo. Boa noite, Gleide, Rene, Clara, boa noite a todos. Hoje eu precisei fazer a live um pouquinho mais cedo, mas o horário da nossa live é às 19h30. E hoje, em especial, eu estou fazendo a live alguns minutinhos mais cedo, tá bom? Será um ciclo de 4 aulas e nós estamos na segunda aula no dia de hoje. Para você que não me conhece, está aqui conectado comigo, meu nome é Kelly Santos. Sou cabeleireira há 20 anos, terapeuta capilar, aromaterapeuta e educadora técnica de profissionais da área da beleza. Então eu reuni aí algumas informações primordiais para nós entrarmos num contexto mais aprofundado para falar sobre saúde capilar, para falar sobre terapia capilar. Se você não assistiu a live de ontem, eu te convido a assistir a live que está aí salva no meu feed. Boa noite, Tássia. Então, gente, vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje, vou mostrar para vocês a imagem da formação do fio de cabelo, tá bom? Já já eu vou virar aqui minha câmera, eu já estou aqui com meu slide preparado. Como eu falei ontem, eu já deixei tudo prontinho, porque tem alguns tópicos que às vezes a gente vai conversando e vai perdendo aí o foco daquilo que a gente tinha preparado para falar. Então, eu prefiro fazer o slide que fica uma aula mais didática, para que eu não esqueça de nenhuma informação, tá bom? Então, o sistema capilar, ele é uma engrenagem perfeita. Eu costumo usar esse termo da engrenagem perfeita, que ela vai se encaixando um elo em cima do outro e vai gerando um funcionamento perfeito, certo? É ali dentro dessa engrenagem maravilhosa, dentro ali onde acontece toda a formação do fio de cabelo, tá bom? Então, nós precisamos entender como é que esse fio de cabelo nasce, o que é que acontece lá dentro da nossa estrutura do couro cabeludo, para que nós possamos ter fios de cabelo. Como é que isso acontece? A imagem, gente, ela é muito técnica, muito cheia de informações, mas eu vou virar a câmera rapidinho só para poder falar para vocês, mostrar, na verdade, para vocês onde acontece toda a mágica, onde acontece toda a engrenagem de nascimento da estrutura, nascimento do fio de cabelo, tá bom? Boa noite a todos. Então vamos lá, eu vou virar minha câmera para mostrar para vocês a imagem do desenvolvimento do fio, como é perfeito esse circuito interno, tá bom? Deixa eu virar aqui. Ó, vejam aqui essa imagem. Isso aqui é toda a engrenagem, toda a parte viva interna da estrutura do fio de cabelo. Tudo acontece aqui dentro para que só depois esse folículo, esse fio de cabelo seja gerado. Então, aqui nós temos a epiderme, que é a primeira camada da pele. Nós temos aqui a derme, que é uma camada mais profunda, que já começa a ter aqui toda a parte de glândulas, de veias, vasos, e nós temos aqui a última camada, que é a hipoderme, certo? Então, é aqui na hipoderme onde nós temos aqui
toda irrigação, onde toda a mágica acontece, que vem através dos vasos capilares das veias, aqui, ó, das veias sanguíneas, que faz com que o nosso folículo seja alimentado para que ele possa crescer saudável, se queratinizar e nascer para fora dessa camada epidérmica o fio de cabelo. Então, o profissional cabeleireiro, terapeuta capilar, tricologista, precisa entender como funciona esse circuito interno da estrutura do fio, para que só depois ele comece a saber e a montar todos os seus trabalhos, todos os seus planejamentos de cuidado para com o cabelo do seu cliente. Então, é necessário que a gente entenda minimamente o básico para que a gente possa ter trabalhos perfeitos, entrega de um serviço perfeito, tá? Ó, aqui é o nosso folículo nascendo. Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. Isso é uma imagem muito conhecida dos profissionais. Com certeza, muitos profissionais já viram esta imagem, mas é sempre bom lembrar, tá bom? Ó. Então, aqui é a primeira camada da pele, é aquela camada de proteção, é a primeira barreira aqui de entrada para a derme, que já é a parte, digamos assim, a parte viva. Tudo que está aqui dentro pode-se dizer que tem vida. Após sair daqui para fora, já se torna uma haste, um fio de cabelo que é morto. Ele passa a ter aqui digamos assim, ele é alimentado através dos cosméticos, dos tratamentos e não mais trabalha aqui recebendo, né, toda essa força, toda essa vascularização que vem através dos vasos capilares. Então, a gente precisa saber minimamente o que isso significa, para que a gente possa entender o fio de cabelo. Então, nós temos aqui, mudei aqui, deixa eu voltar aqui, que eu vou falar para vocês o que é, um pouquinho, tá? Epiderme. O que é essa epiderme? O que é que acontece aqui na epiderme, na primeira camada da pele, a primeira camada que está aqui disponível no nosso sistema capilar. Boa noite, Jaqueline, Nicolas, boa noite. Então, vendo essa imagem maravilhosa, né? Essa engrenagem perfeita, nós precisamos saber o que é que acontece naquela primeira camada da pele. Boa noite, Nanda. Para que a gente possa entender todo esse funcionamento do fio de cabelo. Fazendo uma analogia bem prática e simples, eu trouxe até aqui um vasinho de planta artificial, né, gente? Porque senão eu ia fazer uma sujeirada aqui em cima da bancada. Mas, gente, é como se fosse uma plantinha, tá? Que precisa ter as suas raízes bem firmadas na pele, que através dos adubos, através da irrigação, através dos cuidados que você vai depositar naquela terra, fazendo com que ela seja fértil, fazendo com que ela seja boa, essa areia, esse adubo, essa irrigação vai fazer com que essas raízes sejam alimentadas para que saia ali uma folha, para que saia uma flor bonita, perfeita, com toda a sua formação bem, digamos assim, com toda a sua formação completa.
com todo o seu ciclo completo, certo? Então, nós precisamos fazer aí essa analogia bem simples para que a gente possa entender melhor esse mundo maravilhoso do fio de cabelo. Na epiderme, ela é aquela camada mais superficial, é a primeira camada. Ela é a parte responsável pela proteção contra os radicais livres. O que seria isso? Ela tá ali protegendo, né, dos radicais livres, que é da poluição, poeira, sol, todo esse universo externo, né, que também acaba acometendo aí a saúde capilar. Além disso, é nela que também temos as terminações nervosas, tá? O que dá à pele a função sensorial. É quando nossas terminações nervosas fazem com que a gente tenha o sensorial, que a gente possa sentir, né, tudo o que acontece. Essa camada, ela é bem fininha, ela pode medir meio milímetro. Então, veja como ela é uma camadinha bem fininha. Então, não é nada grotesco, não é nada assim muito grosso. Na imagem, a gente vê algo assim muito espesso, muito volumoso, mas ela é uma camada muito fininha. Boa noite, Silvanete. Então, muita coisa acontece ali em cima, tá? Para começar, ela se subdivide em 5 partes: na camada basal, na camada espinhosa, na camada granulosa, certo? Na lúcida e na camada córnea. Boa noite, Clarice. Então, nós temos essas camadas na qual ela se subdivide, tá bom? Eu tenho uma outra imagem aqui também para mostrar para vocês, que é um pouquinho menos complexa do que aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que já vem até com um breve descritivo. Então, ela se divide nessas camadas. E o que acontece nessas camadas? Gente, ó, eu não quero trazer aqui um conteúdo onde gere muita complexidade. O que você precisa entender como profissional que vai trabalhar com cabelo é que você precisa ter, nem que seja as noções básicas, para que você tenha melhor entendimento do seu dia a dia quando o seu cliente chegar para você executar o trabalho. Você precisa saber o que acontece, como é que a formação do fio se dá, para que você possa trabalhar, saber do ciclo capilar, da fase anágena, que é a fase de crescimento, da fase catágena, da fase telógena, exógena, quenógena. Tudo isso faz parte de um ciclo capilar, um ciclo de desenvolvimento, de repouso, desprendimento e um novo ciclo se iniciando novamente. Então, é necessário que a gente tenha minimamente entendimento desse estudo, que é o estudo da tricologia, que é o estudo do fio de cabelo, tá? Então, na primeira camada, que é a camada basal, é a parte mais profunda, onde os queratinócitos começam a ser formados. Então, eles vão se anucleando, se juntando, esses queratinócitos, e vão tendo a formação. Também é onde acontece ali os melanócitos, que são as células de melanina, que é que dá, ó, a cor do nosso cabelo, tá bom? E as células de Merkel, que também estão presentes, são células sensoriais. Aí nós temos também a segunda camada, que é uma camada que se chama espinhosa. É onde as células de Langerhans, é um nomezinho assim mais em inglês, para a defesa da pele. Ela gera ali uma autodefesa. E onde os queratinócitos começam a formar a queratina. Então, veja como é importante saber onde acontece cada coisa, para que a gente possa ter o entendimento de como é formado
o fio de cabelo. Como é, o que é que acontece lá dentro dessa estrutura, tá bom? Então, é bem interessante a gente saber disso, tá? E temos a terceira camada, que é a camada granulosa. Essa camada, ela faz um processo de queratinização, tá? Ele faz aí o processo de queratinização, juntando aí os grânulos da proteína que se movem em direção à camada córnea, tá? A camada córnea, desencadeando a transformação desses grânulos em queratina, lipídios intercelulares. Então, tudo está muito bem projetado, muito bem alicerçado, muito bem organizado. Cada camada tem a sua função. Cada camada desta pele está ali para entregar algo, para ajudar no processamento de algo, tá bom? Nós temos também a camada lúcida, tá? Que é uma camada translúcida, pois as células que estão sendo transformadas em queratina se organizam de maneira comprimida, formando uma camada extremamente fina, certo? Então, cada camada dessa, ela é dividida e ela tem a sua função. Eu vou mostrar aqui uma outra imagem bem interessante, para que vocês já possam ter melhor visualização e entendimento de tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Nós temos também a quinta camada, que é a camada córnea. É o extrato mais superficial da epiderme. Tudo isso que eu estou falando aqui está lá, gente, na epiderme. A epiderme é subdividida nessas 5 camadas, tá bom? Então, ela pode ser mais grossa ou mais fina. Vai depender da área do corpo, certo? Então, tudo isso acontece nessa camada da epiderme. Aqui eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês uma outra imagem que está menos complexa, com menos informações do que aquela primeira imagem do circuito capilar que eu mostrei para vocês. Deixa eu virar aqui para vocês visualizarem essa outra imagem. Ó, vocês estão vendo aqui essa camada, essa imagem, ó, onde nós temos a epiderme, onde nós temos a derme. Observe que a derme é uma camada, digamos assim, é mais espaçada, é mais profunda, tá bom? E nós temos aqui, por último, a hipoderme, que já é onde fica os vasos capilares, o tecido adiposo. E aqui tem uma breve explicação do que é essas camadas da pele humana aqui, ó. Então, é bem rapidinho e bem resumido o que tudo isso significa. Então, é bem interessante, ó. A epiderme é a camada mais superficial da pele e protege o corpo das agressões externas. Não possui vasos sanguíneos. Então, nessa primeira camada aqui, na epiderme, não possui vasos sanguíneos, tá? Dá origem aos anexos cutâneos, pelos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, unhas e etc. Já na camada da derme, que é uma camada mais longa, mais profunda, se localiza entre a epiderme e a hipoderme, ó, é responsável pela resistência e pela elasticidade da pele. Na derme estão localizados vasos sanguíneos e vários tipos de sensores de estímulo. Então, é nesta camada da derme, que é uma camada mais profunda, onde, digamos assim, toda a mágica acontece. Porque é nessa região da derme que nós temos toda essa informação que vai fazer com que esse fio de cabelo seja irrigado, seja fortalecido, receba os nutrientes, para que só depois surja para fora dessa camada
epidérmica, o fio de cabelo. Boa noite, Ana. Carla, boa noite. Então, é bem prático essa imagem e essa explicação bem breve para não ficar muito complexo na mente de vocês. E aqui na hipoderme, ó, que é a última camada da pele, tá? É a terceira e última camada da pele, formada basicamente por células de gordura, e atua como reserva energética e isolante térmico. Então, por isso que na imagem nós vemos aqui, ó, parece mesmo gordura, né? Bloquinhos assim de gordura, juntinhos, ó, amarelinho, porque aqui nós temos essa região mais, como é que se diz? Adiposa, com mais camadas de gordura, com mais concentração de gordura. Então, gente, é como eu falei, é como se fosse uma plantinha que precisa ter as suas raízes adubadas, bem irrigadas, para que só depois possa sair flores, folhas saudáveis, fortes, viçosas. Então, a gente precisa ter esse mínimo entendimento do que está acontecendo dentro dessa coisa mágica que é o fio de cabelo. Então, eu não vou ficar aqui explicando o que acontece em todas as camadas da pele, porque senão a gente vai ficar com uma live muito extensa. Mas é importante que você já viu ali aquele resumo nessa última imagem que eu acabei de mostrar, o que acontece em cada camada da pele, tá bom? Para que vocês não fiquem com dúvidas. Na camada epidérmica, é a camada ali de proteção, onde protege ali o nosso cabelo das agressões externas. Na camada central, abaixo da epiderme, na derme, é onde acontece toda a mágica. É a parte germinativa, é a parte onde nós temos os vasos capilares, onde nós temos ali, né, o sangue ali trabalhando nos vasos sanguíneos, trazendo todos os nutrientes que o nosso corpo, daquilo que a gente se alimenta, as vitaminas, para que esses vasos capilares possam irrigar o nosso fio de cabelo. E a terceira e última camada é aquela camada que é basicamente formada por células de gordura. Então, a gente precisa ter minimamente esse entendimento para que a gente possa saber o que acontece dentro do fio de cabelo. Então, um exemplo de uma plantinha, eu trouxe aqui uma plantinha, é muito simples e interessante. Por quê? Porque faz uma analogia perfeita do que acontece lá dentro do nosso fio de cabelo. Então, toda a engrenagem maravilhosa que acontece aqui, ó, vamos dizer que aqui são os vasos capilares. Vamos dizer que essa plantinha aqui e aqui são as veias, ó. São os vasos capilares. E aqui digamos que é o meu bulbo, ó, onde vem aqui as veias, tá? E vem irrigando a minha plantinha para que a minha plantinha possa crescer florida, bonita e vistosa como essa plantinha. Boa noite, Borges. Então, tudo vem através desses vasos capilares que traz para o nosso fio de cabelo toda essa irrigação, fazendo com que a gente possa ter esse cabelo perfeito, esse cabelo forte e saudável, tá? Então, a epiderme se divide nessas subcamadas e cada uma é responsável por algo para começar a formar essa engrenagem perfeita que é a nossa história capilar, que é a nossa vida. Nós que somos profissionais, cabeleireiros, terapeutas, que lidamos com isso todos os dias. Então, a gente fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho dessa camada que é tão importante, que é a camada da derme, que é aquela camada central, onde toda a mágica acontece, tá? É ali
que está contendo toda a informação, toda ação para que o fio de cabelo surja. A derme está localizada logo abaixo da epiderme, representa o canal de oxigenação e nutrição da pele. O volume pode exceder 20 vezes mais do que a camada acima. Então, vocês viram eu falar que a camada da epiderme ela é fininha, né? Ela tem poucos milímetros. Já a camada da derme, ela, digamos assim, que é um pouco mais grossa, mais volumosa. Por quê? Porque ali está concentrado várias coisas para fazer essa irrigação, para entregar esse sensorial, para entregar o sebo, o suor. Ali está concentrado toda a informação para que o fio de cabelo seja produzido, tá bom? Então, quando estamos falando de tratamentos estéticos para estimular a proteção do colágeno, é nessa camada que acontece a mágica. Então, ali tem as teias, né, de colágeno, para que isso também possa ser trabalhado, para que a gente possa fazer com os procedimentos que a gente costuma fazer, até mesmo na terapia capilar, do microagulhamento, nós ativamos aí essa síntese de colágeno, nós ativamos isso, causando ali aquele eritema, para poder trazer uma resposta mais satisfatória no desenvolvimento desse fio de cabelo, tá? Pois a derme ela é composta de colágeno e fibras de elastina nesses tecidos conjuntivos, tá? Na derme nós só temos duas divisões. Vou falar aqui bem rapidinho para vocês. Só duas divisões. Na epiderme nós tínhamos 5 e aqui nós temos apenas duas. A reticular, que é a mais profunda, onde estão localizadas os fibroblastos, tá? Indispensáveis para a produção do colágeno e da elastina. Então, esses fibroblastos é quem produzem o colágeno e a elastina, que são muito importantes para o cabelo. O colágeno, gente, ele é um ativo, né? Quando a gente vê nos cosméticos colágeno, esse colágeno ele ajuda a reter aí a parte de hidratação, a parte da estrutura. Então é um ativo muito rico e geralmente a indústria cosmética investe muito nesses ativos nas máscaras de tratamento. E por isso que ela tem aquela característica em formato de teia, né? Quando a gente compra essas máscaras de colágeno, ela tem aquele formatinho de teia que a gente tem que ativar na mão e ela fica parecendo aquela teiazinha, né? Porque ela tem essa característica de fibras dos fibroblastos, tá? Além disso, as raízes pilosas e as glândulas sebáceas também estão concentradas. Boa noite, Carla, Cris. Elas também estão concentradas ali na derme, tá? As glândulas sebáceas, as raízes pilosas, tudo isso, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, tudo isso está ali, naquele meinho, tá? Por isso, gente, é importante saber, quando você está utilizando determinados tipos de tratamento cosmético, aonde eles vão atuar, qual é a permeação, até onde aquilo que você está fazendo, aquele procedimento que você está utilizando pode chegar, até onde vai ser interessante você entregar para que o resultado seja mais satisfatório. Vocês estão entendendo como é importante saber o que acontece ali dentro? Porque é importante você entender que cada tecnologia cosmética, cada tecnologia mecânica de equipamentos vai conseguir entregar uma resposta de resultado até uma determinada profundidade, tá bom? Então, nós temos ali nessa camada reticular esses sensoriais, receptores, vasos sanguíneos. E
a papila, tá? É a segunda camada da derme, que ela faz a ligação direta entre a derme e a epiderme, que é a camada que está acima, tá? Através das papilas dérmicas. Então, é muito interessante, porque lembra que eu falei, por isso que eu gosto de chamar de engrenagem. Por quê? Porque é como aquela catraquinha que a gente vê umas figurinhas, né? Que é um elozinho encaixando no outro, um elozinho encaixando no outro. Assim acontece dentro do sistema capilar. Uma coisa produz algo que vai gerar em contato com aquela outra coisa, que vai formar outra coisa e assim sucessivamente. Então, realmente é uma engrenagem perfeita, tá bom? E nossa última camada da pele é aquela camada adiposa, onde tinha aquelas grânulozinho amarelinho de gordura. É a camada chamada de hipoderme. Nós temos essas 3 camadas, que cada uma é subdividida. E nós vamos falar agora sobre o tecido subcutâneo ou a hipoderme, tá bom? Apesar de não ser considerada necessariamente uma parte da pele, por quê? Porque ela já está lá, né, mais profunda, o tecido subcutâneo contribui para o papel da pele, tá? Ele tem as principais funções armazenadas, né, de energia e proteção dos órgãos internos e músculos, tá? Então, essa camada de gordura, essa camada adiposa, protege esses outros órgãos internos, tá? Neste tecido estão contidos células adiposas, como eu falei, que são essas células de grânulos de gordura, e os vasos sanguíneos e linfáticos, além de fibras de colágeno também, tá bom? Então, nós temos essa principal função da hipoderme, que é essa função de defesa. Ela está ali para gerar essa defesa, uma proteção, tá bom? Então, ela vai proteger desses agentes aí. E ela não tem nada assim mais de tão, digamos assim, especial, mas tudo que causa proteção tem uma função primordial e muito importante. Porque quando nós protegemos, nós evitamos danos, não é isso? Então, esse papel se estende às funções mais profundas no corpo, como regulação térmica, como a absorção de impactos, e contribui para a imunidade contra fungos e bactérias. Então, para que haja ali o controle desses micro-organismos, tá bem? Tá bom? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês nessa live de hoje, onde nós temos uma explicação desse universo perfeito que é a formação da pele. Para que você possa entender do couro cabeludo, você precisa entender sobre essas camadas da pele. Afinal de contas, o couro cabeludo, ele é uma extensão da nossa pele, tá? Ele é uma extensão da nossa pele. Então, nós precisamos saber o que acontece nessa engrenagem aqui, para que nós possamos entregar os resultados. Quando eu trabalho com determinados ativos, determinados produtos, aonde eu consigo chegar? Aonde eu consigo trabalhar? Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil e prático entregar os resultados para os nossos clientes, pois eu vou saber exatamente onde eu vou atuar, até aonde eu quero entregar. Quando nós trabalhamos na terapia capilar, nós utilizamos aí o benefícios dos equipamentos, né? Do laser, do LED, para que nós possamos entregar mais energia para esta célula, para que nós possamos dar aquele, digamos assim, aquele up, aquela ativação nessa célula, para que isso possa ser cada vez mais irrigado, para que isso possa ser cada vez mais oxigenado,
para que esses vasos capilares estejam ativos, essas células ali estejam em funcionamento, para que esse folículo comece a produzir de maneira mais abundante, de maneira mais intensa e gerando para mim um fio de cabelo saudável, um folículo bem irrigado, bem oxigenado, bem nutrido, vai me entregar um fio de cabelo saudável. Por isso, gente, o mundo mudou. Se você não assistiu a nossa live de ontem, eu convido você a assistir, porque ontem eu falei do START, o cabeleireiro versus terapia capilar. O cabeleireiro, ele não pode mais apenas aplicar produtos, entender apenas de cortes, de finalizações, de blondes, né, e etc. Nós precisamos também, sim, olhar para o nosso cliente com um olhar mais amplo, olhando para o couro cabeludo do nosso cliente e tentar entregar resultados mais eficazes. Porque muito da saúde dessa haste também vai ser favorecida se você conseguir entender o que acontece lá dentro. Quando nós temos um couro cabeludo, uma pele, digamos assim, inflamada, que está sendo ali agredida por diversos fatores, nós precisamos sanar, acalmar essa pele para que nós possamos melhorar essa irrigação e essa oxigenação, para que essa minha plantinha seja bem irrigada, que essa terra que está aqui seja bem adubada e esse cabelo possa crescer lindo e saudável como essa plantinha, tá bom? Então, por isso a importância do cabeleireiro entender noções básicas de tricologia para que ele possa entregar melhor os resultados. E o cliente final que me assiste aqui nessa live, também é importante você saber como é formado o seu fio de cabelo, o que é que acontece lá dentro, por que que muitas das vezes você não consegue ter determinados resultados. Porque o cabeleireiro precisa saber sobre essas camadas, precisa saber o que acontece lá dentro e precisa também entender e saber sobre os ativos cosméticos, até onde ele pode ir, para o que ele vai sanar, até onde você vai conseguir estar atuando no cabelo do seu cliente para entregar um cabelo saudável, tá bom, gente? Então, amanhã nós teremos a nossa terceira aula e amanhã nós vamos falar sobre a outra parte estrutural. Hoje nós falamos dessa parte viva, da parte interna do couro cabeludo, de como acontece toda a estrutura. Amanhã nós iremos falar dessa parte aqui, ó, da haste capilar. Como é que isso acontece, como é que nós vamos entender essa parte que é muito importante, porque ela é a parte que protege toda essa estrutura interna. É a parte que está aqui para gerar proteção para a pele do nosso couro cabeludo. Então, a gente precisa entender também da parte interna e da parte externa dessa estrutura. Mais uma vez, vou usar aqui, fazendo analogia com a minha plantinha. Eu preciso entender qual é a melhor terra, qual é o melhor adubo que eu vou colocar aqui. E eu preciso também ter habilidades técnicas de cuidados para que a minha plantinha esteja assim, ó, sempre viçosa, poudada, bonitinha, com folhinhas verdinhas, para que eu possa estar com aquele brilho, com aquele balanço, com aquela maleabilidade bonita que nós gostamos de ver no cabelo do nosso cliente, não é mesmo? Então, não percam a live de amanhã. A live de amanhã acontecerá no horário normal, às 19h30, tá? Onde eu venho trazer para vocês mais um conteúdo nessa maratona de aulas
em que eu falo de tricologia e terapia capilar. Espero que você esteja conectado comigo até o final dessa maratona, onde eu vou poder entregar para vocês aí um up, um algo mais, para você que quer entender melhor esse universo, para você que quer se tornar um cabeleireiro com noções em tricologia e em terapia capilar. Um cabeleireiro que quer se tornar um terapeuta capilar, assim como eu. Você vai ter habilidades muito maiores para entender o que está acontecendo ali com o cabelo do seu cliente e entregar com certeza resultados ainda mais promissores para a saúde capilar do seu cliente, tá bom? Então fiquem todos com Deus, uma excelente noite para vocês. Bom São Pedro, né? Porque hoje é véspera de São Pedro. Obrigada a todos que esteve conectado aqui comigo. Até mais, até amanhã.